Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é uma leitura intuitiva referente a maio de 2020. Se você é novo, peço que leia a descrição dos vídeos. Lá eu estou explicando mais ou menos como as coisas funcionam aqui. No momento os manuais de instrução eles não estão atualizados, então talvez valha só para algumas informações, não para todas. Porque as coisas no canal estão modificando, né? Estão sendo modificadas. Então, enquanto eu não começar a liberar os novos manuais, é melhor levar em consideração o que está escrito na descrição, ok? Essa, na verdade, é uma segunda tentativa de gravação. Eu estava do lado de fora da minha casa, só que, enfim, hoje é o Dia Mundial da Interrupção. Eu sei por quê, porque Erarro está junto com a Lua, então Erarro manifesta, enfim, essas interrupções, essas inquietações, essas coisas que deixam a gente irritada, e eu comecei a ficar bem irritada. O vizinho começou a, enfim, trabalhar na varanda e gritar, e meu filho começou a abrir e fechar a janela em vez de assistir a aula. Bravo. Então, eu vou ver se eu vou fazer isso, porque depende de como ficou, porque ficou, assim, tipo, muita interrupção. Então eu falei, cara, eu vou começar do zero, porque aí eu já não acho justo com vocês, entendeu? Porque tava insuportável. Então eu vou ver se dá pra tirar alguma coisa dali, e aí eu faço aquele esquema que eu boto no final. Mas não é certo. Quando chegar no final, se vocês virem que continuou, é porque rolou. Se não, esquece, apaguei e foi. Então, gente, o que acontece? Vocês sabem que eu não tô mais fazendo leitura dos signos, né? E que na verdade não modifica muita coisa aqui, porque de certa forma era somente um rótulo. Então eu continuo meio que fazendo as coisas do mesmo jeito, só que não utilizando esses rótulos. Se eu tiver que falar signos, eu vou falar, se eu estiver sentindo energia de planeta, enfim. Só que algo tem acontecido nos últimos 2 dias, eu nem ia gravar agora, ia dar um intervalo, que eu tenho canalizado uma situação que talvez seja de extrema importância para a gente começar a observar a partir de agora. Lógico, a gente tem milhares de coisas para observar agora, porque quem está lidando, né, com as questões internas nesse momento, né, quem está usando esse tempo que a gente está tendo de quarentena para trabalhar essas coisas internas, realmente está tendo que lidar com muita coisa, uma carga emocional muito grande. Mas se for saudável para vocês fazer uma listinha de coisas a serem trabalhadas, eu acho que essa é uma das coisas que podem ser colocadas na listinha, assim, sem afobação, sem nervoso, sem agitação. Dá tempo, entendeu? A gente não tem que agir também como se fosse a gente tivesse que correr para curar tudo, porque senão não vai dar tempo e a gente não vai estar pronto, e não é assim, tá? O que eu tenho canalizado, e eu até tentei organizar isso no caderno para poder falar de uma maneira mais clara e objetiva. Eu sei que às vezes parece que eu estou enrolando muito no que eu estou falando, mas é porque eu estou canalizando as coisas, eu estou tentando organizar da melhor maneira possível. Então eu realmente queria fazer isso de uma maneira mais clara e objetiva. Só que eu 3 vezes peguei o caderno para anotar o que eu estava canalizando, para tentar construir de maneira organizada e gravar, mas tipo não sai, eu não consigo, assim, parece que a minha mão trava e eu não. Então assim, eu entendi que talvez eu sentar na frente da câmera e fazer da forma que eu faço seja seja realmente a proposta da coisa, porque é o que eu falo, às vezes eu não tenho muito controle, assim, não é algo que é tão construído ou pré-determinado por mim. Então eu vou rezar aqui, vamos rezar, gente.
para que não tenha mais interrupções, porque eu já estou no meu limite da falta de paciência. Senhor, que eu consiga canalizar todas as informações necessárias sem interrupção. Então, gente, o que vocês pensam sobre liberdade? Vocês já pararam para pensar em liberdade? O que é liberdade? Os conceitos de liberdade? Vocês já pararam para pensar se vocês são livres? Se vocês querem ser livres? Se vocês tentam ser livres e não conseguem? Toda e qualquer construção relacionada à liberdade, vocês já pararam para pensar em algum momento? Então, o que tem vindo é que, talvez com essas mudanças que a gente está passando, que a gente está tentando transformar, né? Algo que vai ser de extrema importância é a gente ter noção de liberdade. Não só da nossa liberdade, que é algo que talvez a gente comece a buscar por a gente estar entrando em alinhamento com a nossa verdade. A gente começa a querer ser livre. Vou entrar, tá? Vou especificar essa liberdade. Mas também a gente ter noção de que o outro também vai querer ser livre. E isso vai ter que ser algo abordado nas relações entre as pessoas, em determinado ponto, né? Como algo principal. Eu acho que tão principal quanto o amor. Porque se você ama uma pessoa, você tem que deixá-la livre. E aí entra uma outra parte, que é a questão do comprometimento. Vocês já pararam para pensar o que é comprometimento? O que é compromisso? Como você quer estar comprometido com alguém? Como você quer que alguém se comprometa a você? O que você acredita ser compromisso e o que você acredita não ser compromisso? Vocês já pararam para pensar? Então, assim, algo que vai ter que começar a ser alinhado entre as pessoas é o senso de liberdade e o senso de comprometimento. O quanto você quer ser livre e o quanto você é capaz de se comprometer. O quanto você respeita a liberdade do outro e o quanto você acredita que o outro esteja te dando como comprometimento. E vice-versa, e várias combinações. Então, assim, com certeza eu vou entrar nesse assunto mais vezes, de forma picotada durante as leituras, porque eu sei que é algo que eu vou continuar canalizando. Eu vou ver se esse vídeo aqui é somente uma introdução ao assunto e vocês vão, nas outras vai vindo exemplo em carta, enfim, eu tenho certeza que vai ser dessa forma. Talvez seja um assunto que a gente vai começar a tratar mais. Mas seria interessante se vocês começassem a avaliar se você já está entrando em alinhamento com a sua verdade, se você está buscando curar suas feridas da infância, seus traumas, porque você está buscando algo mais favorável, vivenciar experiências mais satisfatórias para você. É meio que automático que você almeja a sua liberdade. Ah, mas Flávia, o que é liberdade? Aí é o que eu falo. É o que você tem que chegar num consenso. O que está acontecendo com essa câmera? É o que você tem que chegar num consenso. Que você tem que avaliar internamente e compreender o que é liberdade para você. Eu atendo muitas pessoas, né, há alguns anos. E não só atendendo profissionalmente, eu sempre fui uma pessoa que as pessoas vinham para conversar sobre as coisas. E, inclusive, meus pais faziam isso.
meus parentes. Então, assim, desde muito nova, as pessoas vinham até mim com questões sobre relacionamento. É a minha energia que, de certa forma, atraía, né? Então, eu tenho estatísticas de uma vida inteira sobre padrões que as pessoas criam e é muito louco, assim, que quando eu começo, a minha cabeça começa a formar as estatísticas, né? E a porcentagem de exceções às vezes é muito pequena. E uma coisa é certa, as pessoas, o conceito de liberdade das pessoas é completamente distorcido na forma como elas se relacionam. Por quê? Vou botar como exemplo, tá? Pra vocês entenderem claramente, não ficar só na teoria, porque eu sei que tem muita gente que gosta quando eu dei exemplo para ficar mais claro. O que tá acontecendo com esta fucking câmera? Deixa eu fazer assim, gente, pra ver. O que tá acontecendo? Será que eu tenho que ficar parada? Vamos lá, tentar. Vou usar o exemplo, tá? Vamos supor que eu tô aí no rolê, quero me relacionar, tá? Tô aí no rolê, só sou eu no rolê, seja engata. E aí, então, palhaçada. E aí, eu, nas minhas conversas, nas minhas amizades, nos meus, enfim, né, nas minhas interações sociais, eu digo que eu quero ser livre, que eu sou livre e que eu prezo pela minha liberdade. E aí as pessoas que eu tenho contato olham aquilo e falam assim, gente, mas essa pessoa quer ser livre? Essa pessoa é livre? E então não se compromete? Aí começa a vir. Pensa que vocês sabem o que eu tô falando. Aí começa a vir. Ela deve ser daquelas que pega geral. Ou ela deve ser daquelas que, coitada, trai a pessoa que ela tá comprometida. Vamos botar o comprometido entre aspas, porque a gente vai chegar lá. Ela deve ser, nossa, aquela... Aí, não, chega nos pontos assim. Nossa, essa deve ser daquela mulher que não faz nada dentro de casa. O que tem a ver, gente? Então, assim, a mente humana, a distorção de liberdade é um troço muito louco. Da mesma forma o homem. Não, até porque se você botar o homem, aí e eu falar a mesma coisa, vocês vão ver de forma diferente. Vamos lá, aí chega o homem no rolê. Eu quero ser livre, eu quero arrumar alguém, mas eu sou livre, eu quero ser livre. E aí as mulheres ou as pessoas falam assim, esse aí é um pegador, esse aí vai pegar geral e não vai se comprometer com ninguém. Ou esse cara não dá pra confiar, uma safada, uma galinha. Sabe coisas do tipo? Porque a noção que as pessoas têm de liberdade não está alinhada com comprometimento. Porque as pessoas também não têm noção, têm uma visão distorcida de comprometimento. As pessoas, elas acreditam que comprometimento é algo somente verbal, não é algo emocional ou energético, ou, sabe? Então, tá eu e fulano aqui, eu e fulano. Fulano, gente, não é Shiva não, do outro lado. Tá eu e fulaninho. Fulaninho, a gente tá chegando e aí tá tudo maneiro, tá tudo legal, a gente resolve se comprometer. E aí a gente diz pro mundo, a gente rotula a nossa relação, estamos namorando. E aí a gente não tem preparo emocional, a gente não tem a menor estrutura, a gente não tem a menor noção de liberdade, de comprometimento. E aí a gente começa a vivenciar aquela relação onde as duas pessoas começam a projetar os traumas, os bloqueios, né? Todas aquelas coisas um no outro. E aí é aquela energia que eu falo que você se relaciona para tirar, não para dar. Então aquele vampirismo, né? Aquela relação de... E aí, o que acontece? Eu, com os meus traumas, as minhas questões,
começo a exigir determinados comportamentos, né, que indiquem que fulaninho tá comprometido comigo, entendeu? Fulaninho também faz a mesma coisa, fulaninho também tem a listinha dele. E aí eu vou lá e falo assim, fulaninho, você passa muito tempo com seus amigos, eu quero que você fique colado em mim 24 horas por dia. Aí fulaninho, pô, mas meu futebol e meus amigos e minhas paradas, e eu tenho que trabalhar e, enfim, acabou a liberdade. E aí fulaninho, de certa forma, isso alguns, tá? Tá bom, eu me comprometi com você, né? Aí fulaninha, Aí vem fulaninho. Fulaninha se arrumando pra sair, botou a roupinha dela. Que roupa é essa? Onde você vai vestida assim? Ué, eu vou pra festa, a gente não tá indo pra festa, e você? Não, a mulher minha não se veste assim não, você agora é uma mulher comprometida. Diz pra mim, não é assim. Deixa eu ver mais exemplos. De gente livre, povo livre, né? Livre e comprometido, ao mesmo tempo. E aí o cara chega pra mulher e fala assim, eu tô muito sufocado, eu quero ser livre. Aí fulana, não, mas não, você não, isso não existe, você tá comprometido comigo, você não pode sair por aí livre. Sabe por que ela fala isso? Porque ela acha que livre é ele sair pegando todo mundo, do tipo, é quase que assinar um contrato de relacionamento aberto. Não, você não pode ser livre porque não aceito isso. Às vezes o cara ele só quer tempo pra jogar futebol, pra jogar videogame, pra fazer qualquer coisa que não seja ficar olhando pra cara dela, que ele tem direito. Mas não, você não. E ele é a mesma coisa. Não, você não pode ser livre. Você não pode ser livre porque você agora tá comprometido comigo, então não tem. E às vezes a mulher ela só quer poder ir na academia. Gente, eu já vi homem que ficava com ciúme da mulher na academia. Que bizarro. Então o que acontece? Todas essas distorções relacionadas a comprometimento e liberdade fizeram com que as pessoas vissem comprometimento e liberdade como coisas tóxicas. E o que acontece? Ninguém quer mais. Ninguém quer mais. As pessoas me perguntam, aí é uma coisa pessoal, as pessoas me perguntam, você tá tanto tempo solteira? Aí eu falo, eu quero ser livre. Eu gosto de ser livre, eu preciso da minha liberdade. Mas você vai ficar... Não. Pretendo estar comprometida com alguém que entenda que eu sou livre. E as pessoas não entendem o que eu tô falando. As pessoas acham que eu... Entendeu? Aí é o que eu te falei. Acham que ser livre é você não se comprometer, você não ter questões com outra pessoa, acordos com outra pessoa que você tem que respeitar. Entende? E aí o que eu falo é uma coisa que eu mesma sou questionada e eu já desisti de tentar explicar. E aí eu falo, um dia talvez. Um dia talvez. Porque é isso, as pessoas elas realmente não têm noção de liberdade. E quando você está em alinhamento com a sua verdade, com quem você é, e você conhece, você sabe o que você quer, você almeja cada vez mais por liberdade. Porque você não sente mais a necessidade de viver os conceitos do outro para sua vida, sabe? Então, eu já também consegui lidar com pessoas que foram exemplos maravilhosos, tá? Tinham outras questões,
mas tinham coisas que eram bem bacanas, assim, que eu pude tirar como exemplo, na forma de se relacionar, que eram pessoas que tinham essa necessidade de ser livre, mas elas se relacionavam porque se amavam e tinham um respeito absurdo em relação à liberdade do outro, inclusive uma admiração. Eu, por exemplo, nunca conseguiria me relacionar com uma pessoa que não tem senso de liberdade, que não queira ser livre. Pra mim não existe, porque eu sei que se essa pessoa não for livre, ela não vai entender porque eu preciso ser livre. E não tô falando de coisa não, tô te falando dos meus relacionamentos. Eu nunca fui uma pessoa de ter relacionamento curto, sempre relacionamentos longos. Inclusive, eu fui casada 8 anos com uma pessoa que entendia que eu precisava ser livre. Mas como assim, Flávia? Você traía seu marido? Não, nunca. Isso não quer dizer. Liberdade não quer dizer que você vai ser monogâmico, poligâmico, não tem nada a ver com isso. É simplesmente você poder ser quem você está afim de ser. Entende? É você ter um acordo de confiança com outra pessoa, do qual você sabe que, por exemplo, eu posso fazer uma viagem sozinha, que não vai ser nada, entendeu? Não tem, eu vou fazer uma viagem sozinha porque eu vou pegar alguém na viagem. Igual as pessoas normalmente pensam. Eric deu, mãe. Ou, não sei, uma coisa que eu vejo também muito. Vou ali no barzinho com as minhas amigas. Não pode. Não pode porque o barzinho é coisa de mulher solteira. Peraí, gente, mas as pessoas trabalham o dia inteiro. E o tempo que elas têm para se encontrar e socializar é à noite. Elas vão fazer isso aonde? Às vezes elas querem, né? Ir pro barzinho tomar um negócio, né? Não pode, porque é só pra mulher solteira e... Isso que eu falo, entendeu? Da liberdade. É você confiar que a outra pessoa ela vai fazer exatamente o que ela tá dizendo que ela vai fazer. E aí entra a parte da confiança, que eu falei do comprometimento. Por quê? Também tem o outro lado. Não adianta a pessoa dar voto de confiança, dar liberdade para outra, e a pessoa abusar da liberdade. Aí entra o outro ponto. Então, é o que eu te falo, você não pode exigir que a outra pessoa entenda a sua liberdade se você não passa confiança. Então você chega para uma pessoa e fala assim, não, eu sou livre. Eu quero ter uma relação com você, mas eu sou livre. Eu preciso de espaço, eu preciso fazer minhas coisas sozinho, eu preciso. Ok. E aí quando a pessoa vira as costas, você faz tudo que não está dentro do acordo. Você trai a pessoa, você ghost na pessoa, você não nada, você não troca, não se compromete, você não cumpre o acordo da relação, entendeu? E aí, como você quer exigir que a pessoa te deixe livre se você não é confiável? Então, assim, tem muitas nuances nesse assunto, sabe? Tem muitos pontos aí que precisam ser amarrados e que as pessoas elas precisam começar não só a entender em si, mas observar no outro. Porque não adianta também a gente, né, ficar se construindo e aceitando que o outro dê aquilo pra gente de maneira incoerente, que não bata, sabe? Então uma coisa que eu tenho visto, assim, é que realmente vai ter que ser algo que vai ter que começar a ser trabalhado. Exatamente por causa da mudança das pessoas. Há uma probabilidade muito grande das pessoas voltarem a conseguirem se relacionar, né, a ser mais favorável energeticamente. E para isso a gente vai precisar rever esses acordos, a forma como a gente faz os acordos, né, de se relacionar. Então, engraçado que eu conversei sobre isso com a minha mãe esses dias, né? Tava conversando porque minha mãe também tá solteira, né, morando sozinha. E eu, de certa forma, também, né, mas morando com meu filho. E a gente estava conversando sobre a liberdade, né, que a gente tem. Que a gente tá na quarentena e é bom, sabe? E aí ela falou assim, eu já tô com essa idade e tal e eu fico pensando, se eu tiver que me relacionar com alguém,
como é que vai ser isso? E não sei se eu consigo mais. Eu falei, como assim, mãe? Ah, não, é. Eu falei, vem cá. E você não pode se relacionar com uma pessoa, você vivendo aí e a pessoa vivendo na casa dela? Quem te disse que essa regra é inexistente ou proibida? Às vezes você pode, inclusive eu já conheci casais que estão juntos há 30, 40 anos, cada um mora na sua casa. E eles conseguiram ficar esse tempo todo exatamente porque eles vivem como um casal de namorados, se respeitam, se amam, mas eles optaram por não vivenciar a parte insuportável um do outro. Entendeu? Aí eu fico pensando, falei, olha que coisa maravilhosa, cara. Você vivenciar a parte do romance só com a pessoa. Assim. Aí eu tava falando isso pra minha mãe. Eu falei, olha só que coisa maravilhosa. A gente já com certa idade, você mais do que eu, mas eu também já me sinto madura. Eu hoje em dia não sinto a menor necessidade de ficar colado com a pessoa, cara, o tempo inteiro. Se nunca tive, agora então. Mas eu não acho que isso seja algo que vai me impedir de me relacionar com alguém. Entende? Porque na minha cabeça, você dá a parte boa da coisa. Que é, eu tenho amor pra dar, eu tenho companheirismo pra dar, amizade. Eu quero dar momentos alegres pra pessoa e eu quero que a pessoa faça isso por mim também. Então, seria maravilhoso você se namorar com uma pessoa, se relacionar com uma pessoa que tivesse esse conceito de liberdade e de comprometimento. Que diz que se eu vou viajar sozinho ou sozinha, porque eu preciso, eu sou uma pessoa que precisa de espaço e de momentos sozinho, não tenho essa dependência emocional de outras pessoas, não quer dizer que eu vou sair pra, não, vou, tipo, sair pra pegar alguém em outro país, assim. Como assim, gente? Parece que a vida se resume a isso, né? Eu acho muito engraçado, a vida se resume a isso. As pessoas só fazem isso na vida. Então, para você conseguir viver essa liberdade, também é muito importante você saber passar confiança para outra pessoa. E a confiança ela é passada com comunicação. Não tem outra forma. Então, assim, foi engraçado também, porque por isso que eu tô te falando que tá vindo muita informação nos últimos 2 dias. O meu cérebro está basicamente canalizando as coisas picotadas e pedaços parecem filmes. Daqui a pouco vem diálogo, daqui a pouco eu vejo pessoas e tá uma loucura. Teve um momento que me veio um diálogo de 2 pessoas chegando num acordo sobre se elas iriam se relacionar ou não. Eu comecei a rir, assim, porque eu tava realmente canalizando o diálogo. E eu fiquei assim, que é isso que eu tô ouvindo, cara? Que era algo basicamente assim. Os relacionamentos modernos, né? Seriam a partir do ponto onde a gente começasse a perceber as alterações e a real habilidade de envolvimento, que as pessoas iam conseguir voltar a se relacionar de forma saudável. E aí uma pessoa chega para outra e fala assim, uma pessoa está interessada na outra. E aí fala assim, estou interessada em você. Não estou dizendo sexo, tá? Vou dizer uma pessoa, outra pessoa. Estou interessada em você. Se essa pessoa que está interessada, ela falar, ah, ok, estou interessada em você também. Então vamos fazer a coisa funcionar. Bem, gente, isso é coisa de gente virginiana, né? Coisa de signo de terra, chega no acordo, até pra se relacionar. Show. Então, se a pessoa não tem interesse em você nesse sentido, olha o equilíbrio emocional que as pessoas precisam ter, pra tudo. Querido, querida, não tenho interesse em você desta maneira. Gostaria de manter nosso relacionamento na amizade, ok? Tá tudo certo, sem ressentimentos. Aí essa pessoa aqui, que fez a oferta, sem se sentir rejeitado, porque essa pessoa tem o direito de não querer, ela tem o direito, inclusive, de escolher se ela vai continuar se relacionando com essa pessoa ou não. Então ela vai dizer, não, de boa, vamos continuar nossa amizade, beleza. Ou ela pode dizer assim, ah não, cara, eu tô muito envolvida emocionalmente com você, realmente eu não consigo
ter amizade. Eu cheguei nesse ponto e não dá, assim, pra mim, ter amizade com você. E essa pessoa, ok, tem que respeitar. Então, você entendeu? Como é que o tempo inteiro tem respeito e troca? Tem duas pessoas falando a verdade uma pra outra e uma respeitando a posição da outra em relação à situação. Pensa no mundo ideal onde as pessoas conseguem chegar nesse ponto. Vamos lá, isso porque a pessoa rejeitou. Vamos lá, a pessoa aceitou. Ok, quero, vamos trabalhar isso aí, vamos ver qual é. Ah, ok, eu sou o seguinte, eu sou uma pessoa que gosta de ser livre. Como assim ser livre? Eu trabalho demais, sou focada no meu trabalho, tenho pouco tempo disponível. Eu gosto de ir pra praia, surfar, jogar futebol quinta-feira, de eu almoço com minha família domingo e eu tenho mania de ficar em casa vendo série do Netflix. Minha vida é basicamente isso. E uma vez por ano eu viajo pra fora do Brasil. Onde eu me encaixo aí? Não, isso aí a gente vai vendo, mas eu tô te dizendo que tem coisas que eu gosto de fazer sozinho. Que é uma coisa minha. Deu a opção da pessoa aceitar aquilo ou não. Olha que coisa maravilhosa. Ah, ok, te entendo. Também sou livre. Também tem umas coisas que eu gosto de fazer sozinha. Também sou extremamente goal-oriented. Eu sou focada no trabalho, trabalho muito. Tenho pouco tempo disponível, mas gostaria de fazer dar certo. Gente, eu tô basicamente pensando, que mundo ideal, cara. Quando isso vai acontecer, Deus? Isso vai ser possível, Deus? Poderemos trabalhar dessa maneira, Deus? Chegando em acordos saudáveis? Pra gente não ter mais essa maluquice emocional? Ai, que delícia. Então vamos lá, vamos continuar o diálogo. Ou, ah não, eu sou... Autoconhecimento, gente. Ah não, eu sou muito autodemanda. Eu gosto de dormir todo dia junto, de acordar junto, de comer todo dia junto. Eu mando 30 mensagens por dia. Eu realmente não dá pra mim em relação dessa maneira. Ok, ok. Entende? O que é senso de liberdade e senso de comprometimento não é só você exigir que o outro se comprometa, mas você saber também o que você tem pra dar, o que você quer receber. Tudo isso, gente, você tem que ter clareza dentro de você para quando você for lidar com outra pessoa, com qualquer outra pessoa. Então a comunicação clara é algo de extrema importância. Porque você não só tem a chance de vivenciar algo, mas você também dá para o outro a chance dela escolher corretamente. Então a gente vive hoje num mundo onde a pessoa, ah não, tô interessada em você. Aí a pessoa, ah, então tá bom, então também tô. Então vamos lá, vamos fazer o rolê. E aí a outra pessoa, ah, decide que não quero mais. E aí não comunica pra outra. E aí essa pessoa tá aqui. Tá, e aí eu não sei. Aí a pessoa tá, né, investindo ainda. Só que essa aqui já desistiu, mano, avisou. E aí, sabe? E aí começa aquela dinâmica, aquele sofrimento. Jesus. Então é algo que. Aí eu parto do seguinte princípio. Não só exigir que o outro que você está lidando tenha comprometimento e maturidade emocional, mas você também tem que ter. Na hora de você ver que a pessoa não tem maturidade emocional, você já corta. É muito rápido, gente, é simples. Você já começou a notar os sinais vermelhos no começo, você já corta. Não dá chance daquilo crescer, porque vai gerar sofrimento para você mesmo. Porque se você der chance daquilo crescer, para tirar depois, aí você sabe como é que é, né? Eu sei que vocês vêm para fazer consulta comigo porque vocês não conseguem se desvencilhar daquilo. Eu mesmo sei o que é isso. Quanto é difícil a gente desvencilhar. Porque uma vez que a gente aceitou, por alguma razão, para tirar, é insuportável. É sofrido, dói. E aí vem a culpa. Por que eu fiz isso? Por que eu deixei isso? Por que eu deixei chegar a esse ponto? Então, assim, não é você bloquear. Tem muita gente que acha que eu falo, ah, não, então começa a bloquear. Não é bloquear, gente.
existe um nível de proteção que você tem que ter quando você vai se envolver com alguém. Se aquela pessoa está realmente na mesma vibe que você, querendo a mesma coisa que você. Os sinais são muito claros desde o começo. A não ser que seja um narcisista, uma pessoa extremamente ardilosa, que às vezes acontece também, infelizmente, e que eu prefiro de verdade não acreditar, não validar que existam seres humanos ardilosos a esse ponto de brincar com o emocional das pessoas de sacanagem. Eu vou partir do princípio que as pessoas elas não têm noção do que estão fazendo, tá? Porque é realmente muito triste. Então a pessoa às vezes ela não tem maturidade emocional, ela não sabe o que está fazendo, e você tem que estar apto a perceber também se aquilo ali que a pessoa está fazendo, aquela dinâmica ali, aquela troca, vai te levar a algum lugar. Vai levar ao lugar que você quer. Por isso que eu falo também da importância de você saber o que você quer. Porque sem isso você também não consegue fazer exigência para o universo. Do tipo, cara, eu quero isso, isso e isso. Se você deixar solto, o universo vai deixar solto, vai te mandar qualquer porcaria que tá ali. E aí você não pode depois chegar e falar assim, não, qualquer coisa universo. Manda alguém aí, igual que eu falei, manda alguém aí. Aí manda, né? Aí você fica, não, porque só atrai porcaria. Lógico, você manda alguém aí o quê? Então, você atrai realmente alguém que tem elemento com você. Qualquer coisa. Por quê? Porque se você não trabalhar autoconhecimento, se você não tem o seu padrão, né, de exigências, vamos botar assim, tá? Também é bom a gente ter uma energia de egoísmo também, a gente tem que se cuidar, porque é o que eu falo, né? Numa hora dessa não é o amiguinho que vai cuidar de você, entendeu? Você que vai ter que levantar os caquinhos, construir tudo. Então, tem que ter um pouquinho de egoísmo, sim, cuidar de si. E saber lá na hora, lá no comecinho, de falar, não, já deu pra ver que não. Por isso que é importante estar com o emocional em dia. Trabalhar as carências. Ver que tipo de apego você tem. Falei sobre os tipos de apego, sabe? Que vieram da infância, do tipo de criação que você teve. Pra você tratar essas coisas e conseguir, né, absorver vou ignorar. Manifestar uma situação favorável, né, pra você. Que te dê satisfação pessoal e, enfim, essas coisas todas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar nesse vídeo. Com certeza esse assunto vai voltar, tá, gente? Eu sei que vai voltar como exemplo, vai voltar entranhado nas coisas, vai voltar. Então, é isso. O que é liberdade pra você? E o que é compromisso pra você? Lembrei que eu fui cortada pra encerrar. Na hora de dar o exemplo do fulaninho. E aí a pessoa às vezes fala assim, cara, eu não vou me comprometer porque essas mulheres são tudo louca. Já ouvi, sério, amigos meus. Essas mulheres são tudo louca e elas querem colerar a gente. Mano, como assim? Tá bom, não se comprometa. Eu vou falar, mas o que você quer da sua vida? Eu quero ser livre. Tá, o que é liberdade pra você? Não tem ninguém me perturbando. Tá entendendo a dinâmica das coisas? Eu falei, tá, mas onde essa pessoa tá te perturbando? Me liga toda hora e me manda mensagem toda hora. Tá, mas por que a pessoa faz isso? De certa forma, ela tá insegura com alguma coisa. Você passa segurança pra essa pessoa? Não, não passa. Então, por isso que eu falo que às vezes o negócio, a via dupla, tá tudo errado dos dois lados, sabe? Porque se o cara chega pra mulher e fala assim, não, eu gosto de você, mas eu quero ser livre. Tá. Como assim você quer ser livre? Quais são os...
os pontos onde você quer ser livre. Ah, eu quero ter um relacionamento aberto, eu quero poder ficar com outras pessoas. Cara, você dá a opção da pessoa aceitar ou não. Ah, tá bom, beleza. Show. Ou, não aceito. Ok? Ok. Ou, não, realmente eu gosto de fazer coisas sozinho, eu gosto de ter meu espaço, minha privacidade, sabe? Eu gosto de você, eu quero me envolver com você, mas eu também priorizo, pra mim, liberdade é ter esse tempo, que eu faço minhas coisas, que eu sou focada nas minhas coisas. Você aceita? Sim, aceito. Inclusive, o cara que faz essa exigência, ele tem que saber o sinal vermelho, lá no começo. Se a mulher tem a mesma vibe que ele. Porque ela pode chegar na hora e falar assim, sim. Sabe esse sim, né, que significa? Sim, dá uma semana começa o inferno. Porque se a pessoa não tem a mesma vibração que ele, a pessoa não tem liberdade, a pessoa não tem vida própria, não tem independência, ela vai dizer que sim, mas ela vai agir de outra maneira, porque se ela não tem a noção do que a pessoa está falando, ela vai começar a exigir o que compete a ela. Se a pessoa é focada na relação e não nela, se a pessoa não tem vida própria e foca só no parceiro, como o parceiro vai ser livre? Então também é algo que até quem exige liberdade tem que perceber se a outra parte entende o que é. E tá disposta a, sabe? Então assim, gente, por isso que eu tô te falando, esse assunto vai vir. Porque é infinito, assim, a gente pode ficar vários tempos falando disso. E é realmente algo que é importante. Ok, povo? Então, até a próxima leitura. Na verdade, essa leitura é a de número 5, se eu não me engano. Então, seria interessante se você chegou aqui por essa leitura, você ver as outras anteriores. Ok? Então, assim, o que está vindo para mim é algo sobre liberdade versus comprometimento. Como assim? Eu sei que é algo relacionado à forma como as pessoas vão se relacionar daqui para frente. Porque as coisas estão mudando. Todo mundo sabe que as construções dos relacionamentos atualmente não estão favoráveis para ninguém está tendo satisfação pessoal. Então as pessoas estão abrindo mão de tentar se relacionar, inclusive porque já ficou muito claro que é algo que não está dando certo. Tá? As pessoas não estão conseguindo tirar nada de favorável daí. Então algo que teoricamente era para ser bom virou um tormento na vida das pessoas. Se relacionar tá tipo um grande inferno. Então assim, as pessoas estão escolhendo não fazer, né? E acredito eu, na verdade não é acreditar, é uma informação que eu recebo há bastante tempo, que isso se dá por causa da desigualdade energética que está acontecendo entre as energias yin e yang. Então as energias yin, que seriam as energias femininas, vem passando por transformações energéticas desde 2012 e as energias masculinas não passaram por esse processo ainda e estão começando a passar agora. Então acredita-se que em determinado momento, não se sabe em que ponto, essas energias elas vão começar a conseguir ser compatíveis de novo. Porque, assim, você vê isso se manifestar na realidade, né, no nosso 3D, como essa sensação de que as energias masculinas querem uma coisa e as femininas querem outra. E ninguém é compatível com ninguém e ninguém consegue chegar num acordo. Para mim é muito nítido, né? Como eu trabalho atendendo pessoas e é uma grande quantidade de pessoas, para mim é muito nítido que quem está conseguindo se relacionar de maneira saudável está mentindo. Tá mentindo, porque não tá rolando, tá? Então assim,
Se você tá vendo aquele casal feliz e tá tudo pleno, tá tudo... É mentira, tá? Você pode ter certeza. Então, assim, não se sinta culpado, não se sinta, nossa, o que será que está acontecendo comigo, tá tudo errado. Não, tá? Não tem nada a ver com o indivíduo em si, tem a ver com o coletivo. E essa ativação energética fez com que as energias femininas... Mercúrio não tá retrógrado, por que eu tô rouca? Fez com que as energias femininas se tornassem... Nossa, tô mesmo. Se tornasse... se tivesse começado a sentir uma necessidade de fazer um trabalho interno, tá? De curar as coisas e... Enfim. Então, vocês já pararam para pensar em liberdade? O que para vocês é liberdade? Vocês já pararam para pensar que quando vocês querem se comprometer com alguém, seu filho, tá? Que deveria estar assistindo a aula, mas está me vigiando. Vai assistir a aula. Vai pra aula. Acabou? É um cara de pau que tá aí. Cara, como esse cara é enrolador. Deixa eu falar um negócio. Vocês já se perguntaram? Na verdade, não é nem se perguntaram. Vocês já pararam para pensar o que vocês desejam tirar de uma relação, de um relacionamento? O que vocês... Porque assim, ninguém quer se relacionar para passar perrengue, apesar de ser o que está acontecendo. Então assim, vamos partir do princípio que a gente vai começar a ter oportunidade de se relacionar de forma mais favorável. O que você precisa para isso acontecer? Já pararam para pensar? Eu digo isso porque os padrões que eu vejo nas pessoas faz com que elas queiram viver uma situação favorável, mas elas nem ao menos fornecem essa estrutura, tá? Isso se dá muito assim, pelo senso de liberdade e comprometimento que as pessoas têm. Então eu vejo muito que as pessoas hoje em dia, elas, por causa das carências e das coisas mal resolvidas da infância, elas veem os relacionamentos amorosos como uma rolha de uma garrafa, uma tampa de um bueiro. É sempre uma coisa para tampar um buraco, sabe? E não algo que você almeja ter para te trazer uma satisfação. E por causa dos buracos, por causa das carências e das coisas que estão mal curadas, né? As pessoas, elas se tornam defensivas, se tornam carentes, e isso faz com que elas exijam muito do outro, muito. E não são exigências favoráveis para a relação, são exigências que não fazem o menor sentido, que não contribuem absolutamente nada de forma saudável, muito pelo contrário. E eu vejo que as pessoas, elas não têm a menor noção do que é liberdade, porque da mesma forma que elas não querem ser livres, elas não querem que o outro seja livre. Então eu vejo muito assim, um clássico, as pessoas quererem amarrar o outro, quererem prender o outro. Se um tem essa necessidade de se sentir atrelado e agarrado,
né, por causa das carências, e de certa forma ela atrai uma pessoa que é desapegada, que não é um desapego, né? Na verdade a pessoa às vezes ela tem um senso de liberdade diferente, né? Isso faz com que a pessoa ela fique ainda mais obcecada em prender aquela pessoa. Então assim, tem vários conceitos que eu poderia entrar aqui, vários exemplos sobre essa questão, essa dinâmica, né, da liberdade, do que a pessoa acha que é ser livre, do quanto ela quer ser livre, do quanto ela quer fazer o outro ser livre. Caraca, mano. Tá foda, hein? Parece um periquito, parece um periquito. É, tá horrível esse grito hoje. Viu como é que ele é? É terrível, cara. Isso é abusado até o fim da vida. Viu? Fui sacanear ele. Então, de certa forma, tá latente talvez a necessidade. Por que eu falo talvez? Porque se as pessoas vão fazer isso ou não, realmente é opcional, né? A gente realmente não tem como controlar a vida do outro. Eu poderia chegar aqui e dizer, então, vocês têm a necessidade agora de fazer isso, é obrigatório. Mas não é, entendeu? Então, quando eu falo que há necessidade, talvez, de começar a rever os conceitos de liberdade, porque a liberdade é de extrema importância numa vida onde você deseja viver em verdade, né, em alinhamento com o que você é. A liberdade é algo de extrema importância. E as pessoas, elas não só elas não conseguem compreender que tipo de liberdade elas querem, como elas também não tentam entender que tipo de liberdade a outra precisa, que às vezes é diferente. Então, assim, aceitar o tipo de liberdade do outro também é algo de extrema importância. Não só como você aceitar, entender o seu tipo de liberdade, validar o seu tipo de liberdade. Por que a parte do comprometimento entra aí? Porque exatamente por as pessoas terem visões, às vezes conturbadas sobre liberdade, isso também influencia na parte do comprometimento. Porque quando as pessoas elas optam por se relacionar sem estar com essa dinâmica em alinhamento, causa aquela coisa que é extremamente comum, assim, eu acho que é o que mais se vê, que é o homem naquele senso de liberdade. Estou usando exemplo, tá, gente? Que eu estou sendo estatística aqui, que é a dinâmica que mais se vê, mas pode acontecer o contrário, enfim. Pode ser mesmo sexo, eu estou usando uma estatística mesmo. O homem que corre no sentido de se comprometer, ou a visão de comprometimento dele é muito limitada a determinadas situações, né? E a mulher, por não estar tendo satisfação e comprometimento de forma adequada, ela se torna obsessiva em amarrar aquela pessoa. Então, assim, não tem coerência nenhuma, não tem organização nenhuma na questão de liberdade e comprometimento. Porque, de certa forma, essa mulher, ela não sabe o que é ser livre, ela quer estar agarrada com alguém, atrelada a alguém, e ela não permite que a outra pessoa seja livre. A outra pessoa quer ser livre, mas o senso dela de comprometimento é completamente o conceito de a palavra que eu quero usar, gente, não é ilusão, quando a pessoa não
Vocês entenderam? A pessoa o conceito dela de comprometimento talvez não seja muito. Vou usar correto, não é? Eu queria usar uma palavra mais bonita, mas falhou. Então, para filtrar mais ainda, assim, vamos exemplificar uma dinâmica. O casal começa a se relacionar. Vamos dizer que são duas pessoas que não sejam emocionalmente maduras, que tenham coisas ainda que não estão resolvidas e, enfim, entram naquela de projetar determinadas coisas. Então, de certa forma, elas se gostam, mas elas ainda têm coisas mal resolvidas e isso acaba entrando na relação. O cara gosta da mulher, mas ele não tem aquela clareza emocional, sabe? Talvez ele acredite que ele gosta de ter relações sexuais com a mulher, vamos botar. E aí ele se envolve com aquela pessoa e ele se comprometer com ela faz com que ele tenha algo seguro e fixo. Isso é um clássico, gente. Então, de certa forma, o cara ele firma um compromisso para poder ter uma pessoa fixa para ter relação sexual e isso nunca faltar na vida dele. Mas, de certa forma, o comprometimento dele é zero. O comprometimento energético e emocional da pessoa é zero. Tá? Porque a pessoa não dá, a pessoa não compreende o emocional da outra, não tem troca. Tá? E a mulher, por sentir isso, as pessoas gritam na varanda, né? Pior que eu não posso falar, porque eu também tô na varanda, mas eu não tô gritando. Não adianta, ele não vai parar de falar, vai ter que cortar essa